Glória a Deus. A paz de Deus, igreja. Amém? Como é bom ouvirmos Deus falar conosco. No início desse culto, o Senhor falou que Ele está ouvindo a nossa oração. Só isso, igreja, já é suficiente para nós sairmos daqui glorificando e exaltando a Ele. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia? Abra a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11. Nossos corações estão abertos e os nossos ouvidos estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Nosso Deus é maravilhoso. João, capítulo 11, o versículo de número 8. Todos acharam, amém? João 11, 8. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? No versículo de número 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Até aqui, amém? Igreja, quando a gente fala de Tomé, o que vem à nossa cabeça? O que vem à sua memória quando te falam de Tomé? Incredulidade. O que vem à sua memória quando te falam de Tomé? Dúvida. Nós temos essa mania de falar que Tomé era aquele que duvidava, não acreditava, incrédulo. Mas quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus e a gente vê a vida de Tomé, a gente entende que, na verdade, Tomé era um homem apegado a Jesus. E o Espírito Santo já começa a falar conosco nessa noite. A quem nós nos apegamos? Tomé era apegado com Jesus e o texto que nós lemos nos mostra isso. A palavra diz que Jesus estava em um momento do seu ministério, aonde muitas vidas estavam crendo, aonde ele pregava perto do Jordão, e muitas vidas se renderam a Jesus, muitas vidas creram no Evangelho de Jesus. Chega então para Jesus a notícia de que Lázaro está doente. Jesus chama aqueles discípulos que estavam com ele e diz: nós vamos voltar, nós vamos para Betânia. E os discípulos rapidamente falam: mas Senhor, lá estão querendo apedrejar o Senhor, não podemos voltar para Jerusalém. Se nós entrarmos lá, vão nos apedrejar e vão nos matar. Mas havia um propósito tão grande de Jesus que eu e você conhecemos na vida de Lázaro, como na minha vida e na sua vida. O Senhor tem propósitos grandes, milagres grandes que nós temos vivido. Jesus ali disse: nós vamos. E quando ele diz isso, quando ele determina isso, os discípulos, na verdade, não queriam ir. Mas a gente vê Tomé, que a gente chama tanto de incrédulo, a gente vê Tomé dizendo o quê? Vamos e vamos morrer com ele. A gente vê que Tomé era um pessimista, porque Tomé foi dizendo isso, mas ele já imaginava que ele ia chegar lá e ele iria morrer com Jesus, certo? Se tivesse alguém ali muito otimista, ia dizer o quê? Ah, vamos todos nós estamos com Jesus, o que é que pode dar errado? Se nós estamos com Jesus, tudo vai dar certo. Não é assim que os otimistas falam? Mas, na verdade, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que nenhum dos discípulos queriam ir, a não ser Tomé, que a gente chama de incrédulo. Tomé, quando ele fala isso, nós vamos e vamos para morrer com Jesus, ele faz uma declaração de que para ele era melhor ir com Jesus e morrer do que ficar sem Jesus. Ele preferia ir com Jesus, correndo um risco de morrer, do que ficar sem a presença de Jesus. Isso é estar apegado a Deus. Isso é estar apegado a Cristo.
Ainda que for para morrer, mas de Jesus eu não deixo. Aqueles discípulos todos estavam com medo de voltar. E Tomé provavelmente estava com medo também. Mas olha como ele diz, vamos com medo mesmo. Ainda que seja para morrer, e ele não ia morrer. Mas a gente vê aqui um pessimista corajoso. Ele era pessimista, mas ele tinha coragem. E ele tinha um apego a Cristo. Tomé, se nós olharmos para a palavra, nós vemos que ele é alguém que não tem medo de falar para Jesus o que ele pensa, o que ele sente. Tomé não usava máscaras diante de Jesus. Como nós estamos aqui tendo que usar máscara e a gente não gosta porque incomoda, a gente vai louvar a Deus, a máscara entra para dentro, é uma tristeza, mas é necessário. Mas Tomé não usava máscaras diante de Jesus, ele mostrava quem ele era, e ele não tinha medo disso. À medida que os outros discípulos, às vezes falavam uma coisa sentindo outra. Às vezes diziam algo, mas no fundo queriam dizer outra coisa. Tomé não tinha medo, ele falava para Jesus como ele era. Ele mostrava para Jesus as suas fraquezas. Ele mostrava para Jesus os seus defeitos. E nós vemos o amor de Deus com a vida dele. Nós sabemos do amor de Deus com a nossa vida, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com os nossos momentos de fraqueza, com os nossos momentos de dúvida, com os nossos momentos de medo. Mesmo assim, o amor de Deus não falha. A palavra do Senhor diz que em outra ocasião, Tomé estava com os discípulos e Jesus falando da sua partida, Jesus falando da sua morte que estaria chegando. E Jesus fala para ele sobre o caminho, foi pregado aqui sobre isso. E Tomé olha e fala, mas como nós vamos se nós não sabemos o caminho? Igreja, eu tenho certeza que todos os discípulos queriam falar isso para Jesus, mas nenhum teve coragem a não ser Tomé, que a gente chama de incrédulo. Ele teve coragem de perguntar, Senhor, qual é o caminho? Como nós vamos se nós não sabemos? E aí Jesus faz aquela revelação a todos eles, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Igreja, quando nós temos coragem de chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não posso, Senhor, olha minhas fraquezas, Senhor, eu me sinto fraco. Quando você fala para Jesus quem você é e como você está, o Senhor te revela algo muito maior. Quando nós chegamos para Jesus e falamos de toda a nossa fraqueza, nós vemos o quê? O poder de Deus se aperfeiçoando em nós, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Tomé não era cheio de si. Tomé não dizia, eu sei tudo. Ele disse, Senhor, eu não sei. E Jesus ensinou a ele. Quando a gente vê na ressurreição, Jesus morreu, ressuscitou, e a palavra do Senhor diz que os discípulos estavam todos trancados, menos quem? 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 Que a gente chama de? Estavam todos os discípulos lá trancados e com medo. Tomé não estava lá. Tomé não estava escondido. Jesus chega diante daqueles discípulos. As portas estavam fechadas, mas Jesus entra naquele lugar e diz o quê? Paz seja convosco. O Senhor está dizendo isso para alguém nessa noite, que está aflito, angustiado. Paz seja convosco. Jesus está com você. A paz do Senhor enche o seu coração. Tomé não estava lá. E aí nós lemos que depois de 8 dias, Jesus apareceu e Tomé estava. Mas nesse prazo de 8 dias, os discípulos chegaram para Tomé e disseram o quê? Olha, Jesus se mostrou a nós. E Tomé falou o quê? Se eu ver, eu creio. Se eu colocar as mãos nas suas mãos, furadas por aqueles pregos, então eu vou crer. Se eu viver isso, eu vou crer. E aí nós falamos que Tomé era incrédulo. Mas se nós pensarmos, igreja, Tomé não estava dizendo nada além de chegar para aqueles discípulos e dizer, vocês viveram a sua experiência, agora eu quero viver a minha.
Igreja, como é glorioso nós ouvirmos testemunhos. Como é maravilhoso a gente chegar para alguém e esse alguém dizer, olha, Jesus me curou. Mas quando você está enfermo, você quer ter a sua experiência e você quer ser curado. Como é maravilhoso a gente chegar e ouvir alguém dizer, Deus restaurou a minha família, mas nós queremos viver a restauração da nossa família. Então Tomé estava dizendo, vocês viram, vocês creram, tá bom, eu só vou ver e vou crer quando eu puder colocar as mãos nas mãos dele. Aí eu vou crer. Eu quero ter a minha experiência. E o Espírito Santo está conversando conosco que nós vamos viver experiências novas com Deus. Nós não vamos só ficar ouvindo o que Deus faz. Nós vamos ver Deus fazer na nossa vida. Você vai ver Deus fazer na sua vida. E se nós lemos a palavra do Senhor, um capítulo antes, nós vamos ver que nenhum dos discípulos acreditaram quando as mulheres contaram para eles. A palavra diz que Maria e as mulheres anunciaram para eles, nós vimos Jesus, e está bem com essas palavras, mas eles não acreditaram. Eles também tiveram que ver para crer. Eles também tiveram que ter a experiência deles para crer. Então nós muitas vezes criticamos tanto Tomé, mas nós vemos que os outros estavam fazendo a mesma coisa. Os outros também não acreditaram. Viram e creram. Aí Jesus chega, depois de 8 dias, os discípulos estão ali, Tomé está junto com eles. Jesus chega e Jesus diz o quê? Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. E Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Olhe para quem está do seu lado, você não pode pegar na mão dele, você não pode se aproximar dele, mas vira para ele e diga, com a máscara mesmo, paz seja convosco. Jesus está dizendo, paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé. Igreja, Jesus entrou ali, estavam todos os discípulos. Quem é que Jesus foi falar? Tomé. Era a hora de Tomé viver a experiência dele com Deus. Está chegando a hora de nós vivermos experiências com Deus. Guarde isso nessa noite. Se você sair daqui e não lembrar nada que foi falado, se lembre que Jesus está dizendo, está chegando a hora de você viver coisas novas com Deus. Aleluia. Vem aqui, Tomé. Vem aqui, Tomé. Coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora, não sejas incrédulo, mas seja crente. O que é que Jesus disse para ele? Não seja incrédulo, mas seja crente. Creia. Hoje o Senhor está falando conosco. Creia naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque às vezes nós até oramos sobre alguma coisa, mas lá no fundo do nosso coração, às vezes não cremos. Às vezes a gente já fica procurando o plano B depois da oração. A gente põe uma causa para Deus e fala, mas será que Deus vai mesmo fazer? O Senhor está dizendo, não seja incrédulo, seja crente. A experiência de Tomé com Deus. A gente vê um homem que se mostrou muito negativo, muito pessimista, se mostrou incrédulo, mas também ele mostrou que estava apegado com Jesus. Quando ele escolhe, é melhor morrer com Jesus do que viver sem Jesus. Quando ele diz, Senhor, eu não sei o caminho, me ensina o caminho, porque eu não posso ficar longe do Senhor. Isso mostra um apego de Tomé a Cristo. E quando ele vê Cristo, igreja, a transformação. Olha como que Deus é tão maravilhoso, que ele não pegou um homem perfeito. Nenhum dos discípulos que nós vemos, tinha discípulo que era cobrador de impostos, que muitas vezes tirava das pessoas. Nós vemos Jesus olhando para essas pessoas e escolhendo para seguir a Ele. E no meio desse caminho, Jesus foi moldando cada um. Tomé mostrou tudo que ele tinha de falha e fraqueza para Jesus, mas ele foi transformado por Jesus, por se apegar a Jesus. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não sou transformado, se apegue em Jesus.
Quando nós nos apegamos a Jesus, a nossa família é transformada, a nossa vida é transformada, nós somos transformados na nossa maneira de ser, na nossa maneira de falar. O Senhor faz uma transformação. O Senhor diz que Tomé foi batizado com o Espírito Santo e se tornou um grande evangelista e ganhou muitas vidas para o reino de Deus. Aquele que nós falamos é incrédulo. Ah, igreja, olha o resultado do encontro verdadeiro com Jesus. Jesus tornou o incrédulo num grande ganhador de vidas, porque ele tinha um amor pelo Senhor no coração. E eu pergunto para você, há amor no seu coração por Cristo nessa noite? Há amor no seu coração por Jesus nessa noite? Então tenha suas experiências com Jesus, seja transformado por Jesus e seja usado nas mãos de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social. Nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós. Nós vamos estar indo até você, ajudando, orando. Temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.